Fala galera, tudo beleza? Vocês vão perceber que a partir dessa semana eu tô começando uma nova série aí no canal, inclusive uma nova playlist chamada Redes para Todos. Tem o intuito de ser um curso básico para todo mundo que está começando em redes ou para aqueles que nunca pegaram a parte de fundamentos, nunca estudaram a parte de fundamentos. Só caíram na prática direto. Se você quiser também fazer o download do e-book, na descrição dos vídeos do Redes para Todos vai estar o link lá. Foi um e-book que eu escrevi e eu também vou mostrar durante o curso a parte prática, mas essa parte prática mais inicial, porque eu acabo recebendo muitas dúvidas de coisas básicas. Então eu resolvi lançar essa nova playlist aí. Espero que vocês gostem. Valeu! Fala galera, dando início aqui a nossa primeira aula do Redes para Todos, vocês vão ver que ao longo desse curso eu vou estar utilizando bastante essa ferramenta aqui muito complexa e muito recente, que é o Paint. Por meio do Paint, que ele vai ser aqui meu quadro, que eu vou estar desenhando e exemplificando tudo essa parte aqui do curso, porque ele é um curso básico, tá? Ele é mais voltado à parte teórica, apesar que a gente no finalzinho dele também vai ver a parte prática, que é algo muito importante. Desculpem, teoria sem prática não adianta de muita coisa, principalmente no mercado de trabalho. Então a parte prática, sim, realmente muito importante, principalmente quando a gente está estudando redes, para fixar bem o conhecimento e também porque a gente tem diferentes marcas de equipamentos. Apesar de todos eles seguirem um padrão, a forma de configurar cada um é diferente. Quanto mais a gente pratica, mesmo que a gente esteja praticando em um tipo de equipamento, isso também ajuda a gente para o próximo. Então, primeira coisa, nossa primeira aula aqui do Redes para Todos, a gente tem que responder a seguinte pergunta. O que é a parte básica de redes? Opa, o que é a parte básica? Tá? Por quê? Porque esse curso, Redes para Todos, é voltado para pessoal que está começando a estudar redes. E quem está começando a estudar redes, eu tenho que partir do pressuposto que ele não sabe nada sobre redes. Então, a gente tem que responder o que é essa parte básica, o que é essa coisa inicial que a gente tem que estudar. Essa coisa inicial que a gente tem que estudar é a história, né? Como surgiu redes, como surgiu a internet. Isso daqui é algo muito legal para criar uma conexão com aquela área que você deseja estudar, tá? Você conhecer a história de redes, ou não, quer estudar Linux, se você conhecer a história, ele te dá uma conexão maior com aquilo que você quer estudar, também te dá mais vontade de estudar. Além da parte básica que a gente vai ver, além da parte da história, que a gente vai ver o que é uma rede. Parece algo bobo, mas para quem não sabe nada, ou às vezes para quem até sabe, mas ainda nunca parou para pensar o que é uma rede, tá? A gente vai ver sobre isso. A gente também vai ver sobre o vocabulário de redes, tá? E aqui eu já faço um adiantamento, tá? Que redes tem muitas siglas, tá? Tem várias siglas. Para começar, as regras que definem os protocolos de rede já é uma sigla, uma RFC, uma Request for Comments. Então a gente tem muita sigla dentro de redes. Depois que a gente vê o vocabulário, a gente vai ver o porquê a gente precisa estudar. Por que precisamos. Não só estudar, né? Mas por que a gente precisa de redes hoje em dia. E por fim, vai ficar apertadinho aqui, mas a gente também vai estudar os componentes que formam uma rede. E os componentes eu deixei aqui para o final, tá? Na verdade vai ficar na próxima aula, porque eu vou trazer alguns equipamentos aqui para vocês poderem ver, tá? Então deixa eu salvar esse, vou chamar isso aqui de slide, para a gente ter gravado aqui. Então, slides, redes para todos. Aula 1 e slide 1. E a gente vai começar então pela história das redes. Como que surgiu a rede como a gente conhece hoje? Como que surgiu a internet? Ela surgiu por meio de um projeto militar, que é conhecido como ARPANET. Era um projeto lá dos Estados Unidos que visava, ele tinha um objetivo militar de conseguir um meio de comunicação que mesmo se parte do todo morresse, ou seja, vamos dizer que a gente tinha 3 bases, tá? A gente tinha uma base aqui e uma base aqui. Tá? Todas elas de alguma forma interconectadas. A gente precisava de um meio de comunicação que mesmo que, se por exemplo, esse caminho aqui sofresse algum bombardeio, que perdesse a comunicação, ou até mesmo que essa base aqui morresse por algum motivo, o resto aqui, ó, conseguiria continuar se comunicando. Esse é foi o objetivo original da internet. É conseguir esse meio de comunicação resiliente que, por mais que aconteçam catástrofes, ele continue funcionando.
E a primeira coisa que foi feita nesse sentido foi a interligação de 4 universidades lá dos Estados Unidos. Então, quando você vê algum estudo, principalmente no livro do Tannenbaum, tá? Tem essa parte aqui dessa conexão dessas 4 universidades. Então, o surgimento aí dos modelos de camadas, por exemplo, o modelo OSI, que você com certeza já deve ter escutado falar, ele é da década de 70. Depois surgiu aí o TCP/IP. Primeiro surgiu o TCP/IP como algo conjunto, algo único. Depois ele foi separado nas 2 pilhas de protocolo TCP e a pilha de protocolo IP. Quando a gente estiver vendo parte de modelo de camadas, dá uma explicação do porquê que isso aconteceu. E com tudo isso, foi se juntando até formar a internet que a gente conhece hoje. O que é a internet que a gente conhece hoje? É uma rede aqui, que está conectada com uma outra rede, que está conectada com outra rede, que, sei lá, de repente aqui está conectada com o Google, e aí, você que está aqui, ó, você passa pela rede do seu provedor, passa por uma rede de algum outro provedor, vem para esse provedor que está conectado com o Google, acessa o site do Google. Por sua vez, o Google vai lá e encaminha a comunicação de volta, tá? Então, isso é a internet. Uma junção de diversas redes que te permitem fazer uma comunicação direta com o host remoto. Então, a gente vai ver ainda nessa aula, tá? Quais são esses termos que a gente utiliza como host. Mas então é isso. Uma rede é isso, tá? E o que é uma rede, tá? Agora vamos definir bem o que é uma rede. Deixa eu criar aqui um slide novo. Primeira coisa que uma rede deve ter é uma troca. Uma troca de informações. Tá? Ou melhor, não vai ser uma troca de informações. Deixa eu apagar tudo aqui. Na verdade, é uma troca de dados. Então, como é que funciona isso? Vocês ouviram falar do termo host, tá? Um host é todo equipamento que está conectado numa rede, tá? Não necessariamente todo equipamento, porque esse daí seria um nó. Mas o host é esse equipamento que está trocando dados. Então, a gente pode ter um host aqui. Esse host pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um servidor. Enfim, está conectado fisicamente com outro host. Essa conexão física pode se dar por meio de cabo de cobre, cabo coaxial, que também é um tipo de cabo de cobre, mas enfim, aqui eu estou falando mais especificamente dos RJ45. Pode ser por meio de fibra, ou seja, sinais ópticos, pode ser por meio do ar, utilizando o wireless, tá? Mas a característica principal é que esse host aqui, ele está de alguma forma tendo essa troca de dados. Então vamos dizer que, por exemplo, você está lá estudando, aí você acessou o site da Wikipedia. Então, você acessou aqui a Wikipedia. Quando você vai acessar o site da Wikipedia, ele faz o download de um arquivo, certo? Que é a página que você está procurando. Então aquela página está dentro de um arquivo. Esse arquivo vai lá para o seu computador, que é o outro host, e é exibido aqui na tela do seu browser, do seu navegador. Caramba, ficou feio demais aqui. Então ele é exibido aqui na tela do seu Firefox, por exemplo. Eu acho que ninguém mais usa Firefox hoje, mas foi o primeiro que me veio na cabeça porque foi o primeiro navegador que eu usei na minha vida. Então tá lá o Firefox bonitão com o Wikipedia aberto. A gente consegue ver isso acontecer, inclusive. Eu vou abrir aqui. Como vocês podem ver, eu também não uso o Firefox hoje em dia, mas como foi o primeiro que me veio na cabeça, ó, vou vir aqui. Opa, não vou. Tá? Tô sem internet. Vou ver rapidinho porque eu já volto aqui com vocês. Pronto, galera, voltei aqui, conexão restabelecida, tá? Aconteceu algo muito grave, o meu roteador estava desligado. Mas então vamos lá. Vou acessar aqui o site da Wikipedia. E antes de eu clicar aqui na Wikipedia, eu vou vir aqui com o botão direito e vou vir em inspecionar. Isso daqui todo navegador moderno tem. E dentro de inspecionar, eu vou vir aqui na aba Network. Aqui na aba Network eu já tenho algumas coisas que aconteceram. Isso daqui é todo o download da página, dessa página que está sendo exibida para mim. Vocês lembram que eu falei que a gente ia estudar a parte teórica, mas a gente também ia ver a parte prática? Isso daqui já é a parte prática. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui sobre algum dos arquivos que foram baixados para essa tela que exibi, certo? Vou clicar sobre esse e eu posso vir aqui em Preview para ver o que ele representa. Nesse caso, esse arquivo aqui, ó, ele é da minha abinha aqui, onde está o ícone com a minha foto e com as outras coisas que aparecem por aqui, ó.
Então, esse arquivo é referente a essa parte. Se eu vir aqui mais para baixo, a gente vai ter outros arquivos. Deixa eu ver se na preview mostra qual que é o referente à página em si. Tá? Eu acho que nesse caso aqui ele não vai expandir. Mas como a gente pode ver, ó, já foram baixadas aqui mais outra foto minha, outra foto, tá? Enfim, a gente consegue ver tudo isso. Então, a partir do momento que eu venho aqui e clicar em wikipedia.org, mas vamos pegar um artigo. Vamos lá, redes de computadores. E vou clicar. Abrir uma nova página, deixa eu vir aqui no inspecionar novamente, na aba Network. Tá? Aqui eu vou ter que recarregar a página para aparecer alguma coisa, então dei o reload aqui. Então tá aqui falando redes de computadores, redes de dados da informática e telecomunicação, um conjunto de 2 ou mais dispositivos eletrônicos de computação interligados por um sistema de comunicação, guiados por um conjunto de regras para compartilhar entre si informações, tá? Então é basicamente a mesma coisa que eu falei aqui, mas com outras palavras, tá? Eu acho que da forma que eu expliquei ficou mais simples. São pelo menos 2 equipamentos, tá? Eu falei 2 equipamentos interligados por um meio físico que estão trocando informações, estão trocando dados, tá? A parte fundamental de uma rede é isso, tem que ter essa troca de dados. Esse é o objetivo final de uma rede, é a troca de dados. Então, por exemplo, aqui a gente tem um arquivo da Wikipedia PNG, que é o logo dela aqui em cima. E a gente tem a página aqui, redes de computadores, ó. Então, se eu descer aqui, ó, redes de computadores, redes de dados, tá? É a mesma coisa que está sendo exibida aqui, tá? Só que é um pedaço da página que foi baixado para o meu navegador. Então, é isso que é uma rede de computadores, essa troca de informação. Vamos salvar aqui o slide como 2 e vamos para a segunda parte, tá? Que eu não lembro o que eu tinha que falar com vocês, então deixa eu abrir aqui meu slide para a gente poder ver. Tá, a gente já viu então. Deixa eu vir aqui. Opa, editar não, era desenhar. Então, o que a gente já viu aqui? A gente já viu a parte da história, já viu que é uma rede. Agora vamos lá, vamos para algumas siglas. Tá? E siglas a gente tem de monte, tá? Eu já aviso aqui, se você for estudar rede, já se acostume com acrônimos que a gente utiliza bastante. Como a gente viu aqui na Wikipedia, que eu já fechei, ele estava falando que era uma comunicação que ocorre por meio de protocolos, corretos? Correto. Então a gente tem protocolos. Esses protocolos eles podem ser definidos por alguns órgãos, como o órgão I3E, órgão I2T, mas eles também podem ser advindos de algumas RFCs. Por exemplo, vamos lá para o I3E. Deixa eu abrir aqui meu navegador, porque eu nunca lembro o que é essa sigla dele. Então, I3E é o Instituto dos Engenheiros Eletrotécnicos, tá? Alguma coisa assim, ó. Engenheiros eletricistas e eletrônicos. Então, é por isso que são 3S. São engenheiros, eletricistas e eletrônicos. Eles são responsáveis, por exemplo, pelo padrão Ethernet. Esse padrão Ethernet é basicamente o padrão que a gente utiliza para interligar 2 hosts por meio do cabo RJ45. A gente tem um host de um lado e um host do outro, tá? Se a gente estiver utilizando um RJ45, tá? 100%, tá? A gente pode falar 100% hoje em dia, que a gente vai estar utilizando um padrão Ethernet. A gente vai estudar mais a fundo o que é o padrão Ethernet, tá? Mas saibam disso. Por exemplo, o I2T, ele é um órgão que é responsável pelo padrão GPON, ou padrão EPON, que são os padrões que é quando a gente tem um host desse lado que está conectado utilizando uma interface de sinal óptico, né? Por exemplo, se você for pegar aí na sua casa, se você tiver um provedor de fibra, provavelmente você tem um equipamento um pouquinho antes do seu roteador, que é sua ONU ou sua ONT, ou pode ser até mesmo o seu roteador isso, tá? Mas que característica? É que ela tem uma conexão aqui que aceita sinal de luz. E está conectado na outra ponta com um equipamento que a gente chama de OLT. Que a característica também é que ela aceita sinais de luzes. Então a gente tem um sinal de luz desse lado, um sinal de luz desse outro. Então, muito provavelmente, ou você está utilizando um padrão GPON ou um padrão EPON. Hoje em dia, em alguns casos, a gente pode falar até mesmo do XGS-PON. E daqui para frente tem o restante da rede do provedor. E a gente tem as nossas queridinhas, as nossas RFCs. Tá?
Aqui nas RFCs, por exemplo, a gente tem a definição de diversos protocolos de rede, como protocolo de roteamento dinâmico, como o SPF, protocolos como o BGP, definição de protocolos como o DNS, como o SSH, o próprio IP, o próprio TCP, tá? Então, aqui nas RFCs a gente encontra basicamente um manual com as instruções para a gente conseguir desenvolver qualquer um dos protocolos que rodam hoje numa rede de computadores. Tá? Então, quando você se aprofunda no estudo de redes, tá? Não vai ter jeito. Você vai ter que aprender inglês e você vai ter que estudar RFC. Porque não tem um estudo mais profundo do que estudar uma RFC. Tá? Porque na RFC tá a norma, tá um manual de como você tem que desenvolver, por exemplo, um software que rode o SPF. Tá? Não tem como você abaixar mais o nível do que isso. E lá é sim sua fonte final de estudos. Tá? Não vou dizer final, porque a interação humana é sempre muito importante. Tá? Então não é porque você já estuda RFC que você não deve deixar de ver a opinião de outras pessoas, tá? Porque isso é muito importante também, tá? Mas já tenham em mente, quanto antes vocês começarem a estudar em RFCs, melhor vai ser seu desempenho de redes. Então, a gente estava falando de vocabulários também. Deixa eu salvar esse daqui. A parte técnica a gente passou, mas que tipo de outros vocabulários que a gente tem? A gente pode ter vocabulários fazendo referência à rede. Desculpem. A gente pode ter vocabulários fazendo referência ao tamanho da rede. E pode ser, por exemplo, uma rede PAN, uma Personal Area Network, uma rede LAN, que você já deve ter escutado, que é uma Local Area Network. A gente pode ter uma rede WLAN, que é uma Wireless Local Area Network. A gente pode ter uma rede WAN, que é uma Wide Area Network. Tá? Então deixa eu anotar aqui que a primeira que cada uma significa. Essa daqui é a Personal Area Network. Aqui a gente tem a Local Area Network. A gente tem a Wireless Local Area Network. E a gente tem a Wide Area Network, tá? A Wide Area Network, normalmente a gente faz referência quando a gente quer falar sobre a internet. É importante a gente saber esses nomes? Sinceramente, não, tá? Vocês não precisam se apegar a esses nomes, até porque esse daqui muda todo dia. É sério, todo dia surge algo novo desses acrônimos, então não se apeguem muitos a eles. E principalmente porque a gente não usa muito disso, tá? Se fosse resumir os três nomes, esses três vocabulários que a gente mais usa, é uma LAN, uma WLAN, uma WAN. Tá? Basicamente são essas três. Até mesmo quando existe as redes MAN, né? Que são as Metropolitan Areas Network. Normalmente, a gente de provedor, quando a gente quer simbolizar uma rede MAN, a gente fala, a rede LAN da cidade tal. Tá? A gente não usa MAN, tá? Eu não sei de onde que esse pessoal tira tanto nome, mas a gente simplifica bem as coisas. Tá? Mas não se apeguem a esses nomes. É importante saber a teoria deles? Tá? Mas na prática, a gente resume nesses três aqui. Você sabendo esses três, eu tenho certeza que você se vira. Então, e por que a gente precisa de uma rede? Tá? Muito simples. Porque hoje em dia, deixa eu até aumentar o tamanho disso daqui. Hoje em dia, tudo usa net. Hoje em dia, tudo depende da internet. Então, a gente tem, por exemplo, maquininhas de cartão. A gente tem emissão de nota fiscal. A gente tem aulas igual essa daqui que você está assistindo, ou até mesmo da sua carteira de habilitação, ou da sua faculdade, ou do sei lá o que. Eu fiz uma faculdade que foi 100% EAD. Tá? Não vou falar 100% porque eu ainda tinha que fazer provas locais, tá? Mas todas as aulas, todos os trabalhos foram EAD. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem cirurgias acontecendo pela internet, com um cirurgião remoto.
A gente tem o IoT, que é a Internet of Things, que é a internet das coisas. Deixa eu anotar aqui, ó. Eu acho que minha câmera vai cortar, mas vamos lá. A gente tem a Internet of Things, que é aquele robozinho de aspirar pó da casa. Tá? Muitos deles já estão conectados à rede. A gente tem lâmpadas conectadas à rede, a gente tem geladeiras conectadas à rede, a gente tem máquinas de lavar conectadas à rede. Isso daqui é o IoT, tá? Isso é a internet das coisas. A gente tem os wearables. Por exemplo, o Apple Watch, o Samsung Watch, tá? Então, tudo isso, deixa eu anotar aqui, wearables. Tá? Não sei se eu escrevi certo. Então, a gente tem tudo isso dependendo, tá? Depende, tá? Não é opcional. Isso daqui tudo depende da internet. Pega o seu smartphone, deixa ele sem internet, sabe o que ele vai virar? Ele vai virar um peso de papel. Tá? Porque hoje em dia nem ligação a gente faz direito mais, tá? Porque a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem Signal, a gente tem sei lá quantos aplicativos de comunicação. Então, basicamente, seu celular, se ele não tiver internet, ele é um peso de papel. Inclusive, o seu GSM, ou seja, sua ligação, o seu sei lá o que, ele também é uma rede de comunicação, tá? Apesar de não ser diretamente a internet, mas ele está conectado à internet de alguma forma. Então, porque a gente passou, porque nós precisamos, aqui a gente vai ter agora os componentes, tá? Mas os componentes vão ficar para a próxima aula, que eu vou trazer exemplos reais para vocês aqui. Beleza? Então, até a próxima e valeu! Galera, passando aqui para dar um aviso final, se você gostou aí da aula, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.